Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha filha prefere os sogros porque eles deixarão uma grande herança para seus filhos, mas agora ela me liga histérica porque estou dando muito dinheiro para os outros netos da família. Olá! Sou um homem de 61 anos que administra um negócio de eletrônicos deixado por meu pai. É moderadamente bem-sucedido, mas nos últimos anos o negócio melhorou consideravelmente. Eu não contei isso a ninguém, porque queria que fosse uma surpresa. Também não mudei nada no meu estilo de vida, continuo vivendo de forma bastante modesta como antes. Não é que eu seja mesquinho nem nada parecido, simplesmente gosto de viver como a maioria das pessoas de classe média. É assim que me sinto confortável e como fui criado. Não sou do tipo que ostenta, o que é totalmente o oposto dos meus consogros. Minha esposa e eu temos apenas uma filha de 35 anos, mas, infelizmente, já não nos damos bem. Ela se casou há alguns anos e esse rapaz e a família dele realmente a mudaram. Eles vêm de uma família com fortuna geracional, são bastante pretensiosos e é claro que não gostam de mim. Por isso, não interajo muito com a família deles, porque sei que não sou bem-vindo lá. Infelizmente, isso também significa que minha filha não me visita muito com meus netos devido à tensão entre nossas famílias. Mesmo quando ela vem, constantemente tenta me convencer a viver como a família do marido, e isso sempre termina em discussões. Estou feliz com meu estilo de vida, mas, eventualmente, minha esposa tem que intervir para acalmar as coisas. Isso sempre deixa um gosto amargo. Na semana passada, a briga foi realmente grave porque minha filha disse muitas coisas desagradáveis. Geralmente, minha esposa, que é neutra na maioria dos casos e não gosta de se envolver, teve que dizer à nossa filha que ela estava ultrapassando os limites. Tudo começou como de costume, com ela dizendo que eu deveria me aposentar porque tenho 61 anos e ainda trabalho, e que isso não fica bem para a família, pois parece que não posso me aposentar porque não tenho dinheiro suficiente. Respondi de forma muito direta que não me importo com a aparência que tenho diante das outras pessoas, especialmente essas pessoas superficiais das quais não me importa a opinião. Afinal, é o negócio do meu pai, então vou administrá-lo enquanto puder, e não me importa se alguém tem um problema com isso. Então minha filha explodiu e disse que não podia mais tolerar isso, especialmente quando os sogros dela sempre foram tão bons para ela. Ela disse que até prometeram deixar uma grande herança para seus filhos, enquanto eu estava ali insultando essas pessoas que só queriam o melhor para ela e chamando-os de superficiais, quando, na verdade, eu não sabia o que tinham feito por ela. Depois começou a me ridicularizar, dizendo que, mesmo que eu quisesse, não poderia me dar ao luxo de fazer o mesmo por ela e pelos meus netos. Como eu já havia deixado claro que não me importava com a opinião deles, ela disse que garantiria que eu não participasse da vida dos seus filhos, que os únicos avós considerados seriam os sogros dela. Ela me chamou de inútil, disse que sentia vergonha de ter-me como pai e mencionou o quanto teve que lutar enquanto crescia. Falou sobre como precisou trabalhar em 2 empregos na universidade porque meu negócio estava passando por um momento difícil naquela época, e, por isso, não conseguiu ter o desempenho acadêmico que esperava, embora tivesse potencial. Ela me culpou por todos os fracassos dela e disse que agora ia pôr um fim nisso porque eu só era uma vergonha para ela. Foi então que minha esposa interveio e pediu à nossa filha que se desculpasse, mas ela nem se importou e simplesmente foi embora sem olhar para trás. Só agradeci por meus netos não estarem lá para ver e ouvir tudo isso, pois ambos têm menos de 10 anos e realmente não gostaria que ouvissem algo assim. Depois disso, fiquei abalado por alguns dias, mas então tomei uma decisão. Todo o dinheiro que eu havia economizado para ela e para meus netos, eu ia dar aos meus outros familiares. Afinal, como ela tem os sogros para cuidar dela, provavelmente não precisará mais do dinheiro que eu estava guardando. Então comecei a entrar em contato com os meus outros netos, basicamente os netos dos meus irmãos. Embora não sejamos estritamente relacionados, continuo amando aquelas crianças e não acho que estou fazendo nada de errado. Nem todos têm sogros ricos que os apoiem por toda a vida. Pensei que poderia deixar algo para a parte da minha família que realmente precisa de mim e que não tem vergonha de mim. Meus irmãos, sobrinhas, sobrinhos e suas famílias ficaram muito agradecidos, me agradecendo várias vezes. A verdade é que me sinto muito bem com isso. Mas, de alguma forma, alguém deve ter contado à minha filha. Ela descobriu e me ligou ontem, em um completo ataque de nervos pelo telefone. Primeiro ela apenas confirmou o que já sabia. Depois,
quando eu disse que realmente estava dando uma grande quantidade de dinheiro para o resto da família, ela começou a se alterar comigo. Disse que era uma loucura eu ter essa quantidade de dinheiro e nunca ter contado a ela. Então expliquei o que realmente havia planejado. Estava guardando aquele dinheiro durante os últimos anos para surpreendê-la e fazer com que soubesse que estava economizando para ela e para os filhos. Mas agora, já que ela tinha os sogros para apoiá-la, supus que provavelmente não precisaria mais dele. Então ela começou a se desculpar comigo, dizendo que tinha exagerado naquele dia, mas eu estava tão afetado pelo comportamento dela que nem respondi. Simplesmente desliguei e depois a bloqueei. Desde então, ela tem ligado para minha esposa tentando falar comigo, pedindo desculpas e até tentando me manipular emocionalmente, dizendo que, no final das contas, continuo sendo o pai dela e que meus netos biológicos ficarão muito chateados quando souberem o que aconteceu. Mas não acho que sequer estarei presente para então isso não faz diferença para mim. Minha esposa acredita que, mesmo que eu não dê o dinheiro, pelo menos devo consertar as coisas com ela. Neste momento, não sinto o mesmo. Minha esposa acha que estou arruinando nossas chances de estar presentes na vida dos nossos netos ao me envolver nesta guerra de egos com minha filha e que deveria simplesmente perdoá-la. Consigo entender o ponto de vista dela, mas realmente fiquei muito magoado com as coisas que minha filha disse, então não quero ceder. Me sinto péssimo porque parece que estou sendo mesquinho, mas também sei que ela não merece o dinheiro. Atualização 1. Olá! Falei com minha esposa e disse a ela que vou manter minha decisão. Com tudo que minha filha disse no outro dia, me senti realmente insultado e humilhado, e não acho que esteja fazendo nada de errado. Não é como se ela fosse ficar completamente desamparada se eu decidir doar esse dinheiro. Como ela mesma disse, tem os sogros, além de que o marido dela ganha bem e ela também. Realmente, não entendo por que precisa da minha ajuda financeira com tudo que já tem, especialmente depois de como me insultou. É muito ingênuo da parte dela esperar que eu a perdoe. Quanto ao dinheiro, eu vim economizando cerca de 20% dos meus rendimentos mensais nos últimos anos, desde que o meu negócio começou a prosperar. Não tinha prestado muita atenção enquanto havia acumulado, apenas guardava o dinheiro sem pensar muito. Em grande parte, fazia isso por causa do que minha filha costumava dizer sobre eu não poder ajudá-la financeiramente quando ela estava na faculdade. Me sentia mal com isso, embora naquela época tenha enviado pouco que podia. Infelizmente, devido a algumas más decisões de investimento e as condições econômicas daquele tempo, meu negócio estava passando por perdas significativas. Naturalmente, eu não podia ajudar muito porque vivíamos no limite, e também precisava pensar nos meus funcionários. Em alguns meses, cheguei até a pagá-los com dinheiro do meu próprio bolso, porque não havia outra maneira. Sei que minha filha sofreu por causa da nossa situação financeira. Ela precisou trabalhar em 2 empregos para pagar a faculdade, ainda assim, teve que pegar um empréstimo estudantil, porque simplesmente não conseguíamos cobrir tudo. Não é que eu não me sentisse mal, e ela se assegurou de que eu me sentisse. Minha filha me lembrava dos meus fracassos com frequência e, às vezes, fazia até comentários sarcásticos sobre mim em público. Uma grande parte da razão pela qual eu estava economizando dinheiro para ela e para os meus netos era para compensar, de alguma forma, o que aconteceu no passado. Mas agora já não sinto que seja necessário. Já sofri o suficiente e já paguei o bastante, não financeiramente, mas com minha sanidade e dignidade. Nos últimos anos, à medida que ela se distanciou após se casar com o marido e se envolver com a família dele, fiz tudo o que pude para manter o contato com ela. Eu pedia desculpas depois de cada briga, tentava resolver as coisas e engolia o meu orgulho para fazer parte da vida dela, não importando como ela me tratava. Mas não consigo mais continuar fazendo isso. Estou ficando mais velho, e às vezes sinto que os filhos não entendem o que fazem os pais passar. Não acho que minha filha entenda, e tampouco acredito que ela se importe. Se importasse, teria tentado se comunicar antes que as coisas chegassem a esse ponto. Ela não fez isso. Ela me machucou e nem sequer tentou se aproximar até perceber que eu estava dando a herança dela para outros familiares. Isso foi o que teve que acontecer para que ela tentasse entrar em contato com o próprio pai e consertar as coisas. Se isso não tivesse acontecido, duvido muito que ela teria tentado se desculpar ou me procurar. Isso é o que mais dói. Não é que eu esteja feliz por deixá-la fora da minha vida ou por saber que talvez não veja meus netos por muito tempo, se depender dela. Mas é algo que precisa ser feito.
Ela não pode me desrespeitar constantemente, tratar a mim e a minha esposa como se fossemos tapetes, e esperar que estejamos sempre lá para ela. Por isso, disse à minha esposa que entendo que ela também se sente magoada, e eu também. Mas, por agora, é mais importante que nos defendamos. Nos últimos dias, minha esposa e eu discutimos muito sobre isso. No entanto, agora estamos em um ponto em que ela decidiu me dar o tratamento do silêncio. No fundo, sei que ela entende por que estou fazendo isso. Por mais que discuta comigo, ela também parou de responder à nossa filha. Sei que, no fundo, ela está do meu lado, e sou extremamente grato pelo apoio dela. Com relação ao dinheiro que eu vim economizando nos últimos anos, é uma quantia significativa. Já doei cerca de 30% para os meus outros netos, e o restante pretendo reinvestir no meu negócio, enquanto também separo uma parte para uso pessoal meu e da minha esposa. Já disse antes que gosto de viver de maneira frugal, e minha esposa também. Não somos extravagantes quanto ao nosso estilo de vida. Mas acredito que chegou a hora de nos permitirmos alguns luxos. Desde a fase financeira difícil que vivemos quando nossa filha estava na faculdade, nós dois nos tornamos extremamente cautelosos com o dinheiro e com o hábito de poupar para o futuro. Mas, em algum ponto, deixamos de nos divertir por medo de gastar todo o nosso dinheiro e voltar a nos preocupar com as finanças. Embora nunca tenhamos sido indisciplinados financeiramente, não queríamos reviver aqueles tempos difíceis. Admito que fomos paranoicos com o dinheiro. Olhando para trás, além dos presentes para nossa filha e netos, quase não tivemos gastos significativos ou compras importantes para nós. Agora, no entanto, acho que é hora de aproveitar um pouco. Com isso em mente, comecei a planejar umas férias para um destino exótico. Vai ser uma surpresa para minha esposa, e tenho certeza de que, por mais chateada que ela esteja comigo agora, eventualmente ela me perdoará, especialmente quando souber o que planejei para ela. Estou realmente empolgado. Bom, é isso por agora. Muito obrigado por ler e por serem tão gentis comigo aqui. Realmente significa muito. Atualização 2. Olá. Passaram-se 2 semanas desde que minha esposa e eu começamos a ignorar nossa filha. Nos últimos dias, ela também parou de tentar se comunicar com minha esposa. Acho que estava desistindo, e pensei que isso era o melhor. Minha esposa e eu conversamos longamente sobre a situação, e consegui explicar minha perspectiva. Ela agora compreende meu ponto de vista e, inclusive, me pediu desculpas por ter ficado chateada comigo inicialmente. Eu também entendi os sentimentos dela, então resolvemos tudo. As coisas tinham ido bem desde então. Assim que as mensagens e chamadas cessaram, minha esposa começou a se sentir menos culpada por toda a situação. No entanto, hoje aconteceram certos eventos, e nenhum de nós sabe como se sentir a respeito. Como era fim de semana, ambos estávamos em casa planejando nossas férias para o próximo mês. À tarde, a campainha tocou. Quando olhamos pela janela, vimos nossa filha e nossos netos do lado de fora. Naturalmente, vocês entenderão por que esta era uma situação muito delicada. Se fosse apenas minha filha, eu não teria dúvidas, teria ignorado completamente. Mas, infelizmente, ela trouxe as crianças, e por mais chateado que esteja com minha filha, nunca poderia ser indiferente a elas. Também não acho que queira ser. Abri a porta imediatamente e deixei as crianças entrarem. Elas estavam genuinamente felizes em nos ver, pois fazia muito tempo, e tanto minha esposa quanto eu quase desabamos em lágrimas. No entanto, ainda havia algo a ser discutido com minha filha. Pedi à minha esposa que levasse as crianças para outra sala, para que minha filha e eu pudéssemos conversar em particular. Não queria que acontecesse nenhum drama na frente dos netos. Uma vez que as crianças estavam fora de alcance, confrontei minha filha sobre o que ela estava tentando fazer. Estava bastante certo de que ela estava usando os filhos como uma maneira de falar comigo, pois sabia que não poderia ignorá-los. Ela, no entanto, negou completamente. Disse-me que não estava fazendo nada disso e que os trouxe porque eles estavam sentindo muito a nossa falta e continuavam pedindo para nos ver. Ela disse que não é o tipo de mãe que usaria os filhos para algo e insistiu que não era tão mesquinha. Acrescentou que era desanimador que eu sequer pensasse isso dela. Disse que, como pai, eu deveria saber que tipo de pessoa ela é. Por alguns segundos, me senti realmente mal por tê-la acusado de algo assim. Afinal, ela também tem filhos, e se eu estivesse no lugar dela,
provavelmente não gostaria que me acusassem de algo assim, especialmente se não fosse verdade. Estive prestes a me desculpar com ela, mas então me lembrei do que havia acontecido antes. Percebi que era natural ter minhas dúvidas, então não pedi desculpas. Em vez disso, disse a ela que estava muito cético sobre suas motivações. Lembrei-a de que, no passado, ela havia entrado em contato comigo para se desculpar por seu comportamento apenas porque percebeu que eu estava doando sua herança e queria que eu a guardasse para ela. Depois de algo assim, acho que tenho o direito de desconfiar. Ela pareceu inabalada pelo que eu disse. Apenas me respondeu que estava ali porque as crianças queriam nos ver e que, fora isso, não tinha muito a nos dizer. Segundo ela, já havíamos arruinado nossa relação até um ponto sem retorno. Disse que havia conversado com o marido e os sogros, e todos achavam que eu estava sendo muito mesquinho. Isso era tudo o que importava para ela, que as pessoas que realmente a amam estavam do lado dela. Havia muito que eu queria dizer sobre o marido dela e os sogros, mas mordi a língua. Não queria brigar com ela, especialmente não enquanto as crianças estavam por perto. Mas ela continuava insistindo. Disse-me que tanto minha esposa quanto eu falhamos como pais e que, neste ponto de sua vida, não tinha interesse em reconstruir nossa relação. Afirmou que tentou se desculpar quando percebeu o quanto eu estava magoado depois de começar a doar sua herança, mas depois percebeu que já tinha os sogros para contar, e que não precisava mais de nós. Disse que era muito mais feliz sem nós. Então ela soltou uma bomba. Disse que esta seria uma das últimas vezes que traria os filhos para nos ver. Explicou que estava tentando acostumá-los a ficarem longe de nós. A única razão pela qual aceitou vir hoje foi porque eles estavam implorando e fazendo birra para nos ver. Então ela permitiu uma última vez. Em circunstâncias normais, daqui em diante, se quiséssemos vê-los, teríamos que entrar em contato com ela e combinar um encontro em outro lugar. Disse que não os traria mais aqui pessoalmente, ou o marido dela ou a babá ficariam encarregados disso. Ela afirmou que não queria mais nos ver, mas também achava que não seria justo impedir que as crianças nos vissem. Uma vez que fossem suficientemente grandes, disse que contaria a verdade sobre nós e deixaria que eles decidissem por si mesmos se queriam continuar nos vendo. Não soube o que dizer. Simplesmente fiquei em silêncio. Alguns minutos depois, fui para outra sala brincar com os meus netos, além de me distrair de tudo que ela havia dito sobre as mudanças que estavam por vir. Cerca de 1 hora depois, quando ela foi embora com as crianças, contei tudo para minha esposa. Nós dois acabamos chorando, não porque de repente quiséssemos perdoar nossa filha, mas porque a situação chegou a um ponto tão ruim que ela nem sequer quer que os netos venham nos visitar. É difícil imaginar ver nossos netos apenas em restaurantes e cafeterias. Além disso, o fato de que ela não quer mais trazê-los pessoalmente e que, em vez disso, mandará o marido ou a babá, me parece bastante insultante. Mas, no fim do dia, isso era inevitável, e aceitamos porque, na realidade, não temos outra opção. De fato, nos consideramos sortudos que pelo menos ela disse que ainda podemos ver nossos netos. É possível que, em alguns anos, ela conte coisas negativas sobre nós e que eles decidam não nos ver mais. Mas, até lá, vamos aproveitar ao máximo o tempo que pudermos passar com eles. Se há algo que sei sobre as crianças, é que elas são curiosas. Estou bastante certo de que, mesmo que ela lhes conte muitas mentiras sobre nós, eventualmente eles vão querer descobrir a verdade por si mesmos. Nesse sentido, me sinto tranquilo. Estou convencido de que meus netos não vão acreditar cegamente em tudo que a mãe disser sobre nós. A conclusão é que, embora minha esposa e eu tenhamos sentimentos muito conflitantes sobre o que aconteceu hoje e tudo o que nossa filha disse, vamos nos manter firmes em nossa decisão. Não precisamos perdoá-la se não quisermos, e estamos prontos para aceitar as consequências disso. Claro, será estranho e triste ver nossos netos com menos frequência e em circunstâncias tão diferentes, mas, pelo menos, ainda podemos vê-los. E isso é uma das poucas esperanças às quais nos agarramos nesta situação. Por outro lado, seguimos com nossos planos de férias para o próximo mês, e estou realmente grato por estarmos fazendo isso. Depois de tudo o que aconteceu, acredito que realmente precisamos de uma distração para liberar um pouco da tensão. Como sempre, obrigado por ler. Atualização 3. Olá! Passaram-se 4 semanas desde a minha última atualização, e atualmente minha esposa e eu estamos de férias na Grécia.
No início, planejávamos algo mais econômico e perto de casa, mas depois percebemos que fazia muito tempo que não tirávamos umas férias de verdade, então decidimos fazer algo em grande estilo. Estamos nos divertindo muito. Já faz 3 dias que estamos aqui, e ainda temos mais 4 dias para aproveitar. Claro, o fato de estarmos nos divertindo não agrada a ninguém da nova família da minha filha. Há algumas horas, recebi uma ligação do meu genro. Ao contrário da minha filha, eu não havia bloqueado o número dele porque ele raramente entra em contato comigo, e pensei que, se o fizesse, seria por algo urgente. Quando ele ligou, assumi que se tratava de uma emergência médica ou, Deus me livre, algo pior. Então minha esposa e eu atendemos a ligação imediatamente. No entanto, em vez do meu genro, eram os pais dele do outro lado da linha. Eles começaram a fazer perguntas sobre onde estávamos, por que não tínhamos entrado em contato com minha filha e por que não víamos os netos há semanas. Eu disse a eles que estávamos na Grécia e expliquei que não havíamos entrado em contato com minha filha porque tínhamos estado ocupados. Estávamos prestes a desligar, já que ficou claro que eles não tinham nada urgente ou importante a dizer, mas então começaram a nos repreender e a nos envergonhar por estarmos de férias, especialmente quando, segundo eles, nossa família estava passando por um momento tão difícil. Eles nos acusaram de falhar como pais porque não nos importávamos com o que nossa filha estava passando. Afirmaram que ela tinha ficado muito chateada nas últimas semanas e que nem sequer nos preocupamos com ela. Obviamente, eu não ia ficar ouvindo o que tinham a dizer sem contar a minha versão da história. Então comecei a relatar por que ela estava passando por tudo isso sozinha e por que estava tão chateada. Mas, como era de se esperar, não se importaram. A versão da minha filha pesava mais, e não sei por que pensei que contar a eles o que aconteceu faria alguma diferença. Basicamente, eles nunca gostaram de mim, então não ia convencer ninguém daquela família. Eles continuaram falando sem parar, mas eu não tinha nenhum interesse em ouvir. Desliguei no meio de uma frase e bloqueei o número imediatamente. Foi extremamente irritante porque eles continuavam fingindo que minha filha era vítima em tudo isso. Mas, no que me diz respeito, ela começou tudo. Ainda me lembro de cada coisa ofensiva que ela me disse durante a primeira briga, que marcou o início de tudo isso. Ela disse que já não nos considerava avós dos filhos dela. Depois de ouvir algo assim, por que uma pessoa com um pouco de amor próprio a perdoaria? Especialmente quando o pedido de desculpas dela nem sequer foi genuíno. Ela só entrou em contato comigo para se desculpar porque queria dinheiro, e só isso. Apesar de tudo isso, de alguma forma ela ainda é a vítima, e eu sou o vilão. Pois bem, que seja assim. Não sinto mais pena de nada, e, a esta altura, minha esposa também não. Ao longo das nossas vidas, sempre tentamos ser bons pais, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mas se ela não se importa com isso, então aqui termina tudo. Ela já não é mais uma criança. Nós não devemos nada a ela, e ela também não nos deve nada, como deixou bem claro. Atualização 4. Olá! Voltamos das nossas férias há alguns dias, e hoje decidimos ligar para nossa filha para falar com ela. Não gostamos das coisas que nos foram ditas enquanto estávamos de férias. O que quer que esteja acontecendo entre nós é um assunto pessoal, e não acreditamos que os sogros dela estejam próximos o suficiente de nós para estarem comentando qualquer coisa, mesmo que sejam próximos dela. Minha esposa a chamou e deixou claro que não gostamos nem um pouco da ligação dos sogros dela. Também deixou claro que, a partir de agora, se ela quiser que os netos nos vejam, terá que nos ligar, vir até a nossa casa e deixá-los lá. Essa será a única maneira de isso acontecer. Não vamos continuar aceitando as regras dela porque, no fim das contas, foi ela quem nos insultou e humilhou primeiro. Já tivemos o suficiente disso. No entanto, sim, nos importamos com nossos netos, e por essa razão, estamos dispostos a continuar vendo-os, apesar de tudo. Não deixaremos que nossos problemas com ela afetem nossa relação com eles. Surpreendentemente, ela não disse muita coisa. Eu pensei que ela iria brigar conosco, mas simplesmente disse que estava de acordo. Embora tenha acrescentado que só deixaria as crianças conosco se elas pedissem especificamente para nos ver. Caso quiséssemos vê-los, teríamos que fazer nossos próprios arranjos. Achamos isso razoável. Sabemos que só continuamos em contato por causa dos netos. Eles nos amam, e nós também os amamos. Por essa razão, ainda teremos que conversar ocasionalmente, mas, fora isso, estamos prontos para encerrar este capítulo.
e sou grato por isso. Atualização 5. Olá! Passaram-se aproximadamente 4 anos desde a última vez que fiz uma publicação, pelo menos relacionada aos meus netos e à minha filha. Se revisarem meu perfil, há postagens, mas elas estão relacionadas a outras coisas, principalmente com viagens e atividades que fazemos, nós, os aposentados, o que é a que tenho me dedicado há algum tempo. Para atualizá-los sobre o que tem ocorrido na minha vida durante esse período, devo dizer que vendi a empresa e me aposentei completamente. A vida sem trabalho parece um pouco vazia, mas não reclamo do tempo livre que tenho agora para viajar e fazer outras coisas. Basicamente, tenho me dedicado a usar meu dinheiro para aproveitar os anos que me restam. Em relação à minha filha, pouco mudou nesse tempo. Continuamos sem ter uma relação normal de pai e filha, mas, pelo menos, isso já não me importa. Para que possam entender como é a relação que temos agora, só posso dizer que sabemos que ela se divorciou do marido, mas não conhecemos os motivos nem qualquer detalhe sobre ela. Ela não se aproximou de nós, e isso nos parece bem. Não acreditamos que essa aproximação teria sido sincera, de qualquer forma. O pouco que sabemos é graças aos nossos netos, que já estão entrando na adolescência. Agora, eles conseguem compreender mais as coisas, e conversamos com eles sobre o que aconteceu com a mãe. Pelo menos demos a eles a nossa versão. Sabemos que minha filha pode tentar envenenar a cabeça deles, mas o fato é que eles têm querido passar tempo conosco todos esses anos. Há alguns meses, inclusive, os levamos de férias em uma de nossas viagens. Essa é a parte positiva de todo esse drama familiar, pelo menos a nossa relação com os nossos netos não foi afetada de forma significativa. Claro, não é uma relação normal, na qual minha filha vem passar o dia de ação de graças ou o Natal conosco e com as crianças. Mas, pelo menos, não tivemos que comprar o direito de acesso a eles. Porque, sim, isso é o que minha filha queria, que eu desse dinheiro a ela para nos deixar vê-los. No entanto, os meus netos nos escolheram e decidiram passar tempo com os avós, então isso é mais do que suficiente para nós. Eles costumam vir, assistimos a algum filme, vamos jogar minigolfe, e eles se entretêm com o cachorro que adotei. Essa é outra das vantagens de estar aposentado, ter tempo para cuidar de um animal de estimação e dar longas caminhadas pelo bairro com ele. Pelo que nossos netos nos contam, o pai tem sido ruim com a mãe, embora eu não saiba se essa história é completamente verdadeira. Conhecendo minha filha, não me surpreenderia se fosse mais uma de suas mentiras para se sair bem aos olhos dos outros. Como podem ler, muita coisa aconteceu, mas, ao mesmo tempo, pouco mudou. Espero que todos vocês estejam bem, já que faz muito tempo desde a última vez que conversamos aqui. Edição: o pouco que investiguei sobre o divórcio da minha filha, já que muitos sugeriram que alguém poderia ter sido infiel, especialmente ela, é que nada disso aconteceu. Simplesmente a relação se desgastou, e eles decidiram se divorciar. Embora eu não saiba se isso era o que minha filha queria, e talvez por isso ela esteja tão vingativa com o ex-marido. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. Meu irmão afirmou que eu era um perigo para os meus próprios filhos, então me certifiquei de que ele perdesse a custódia dos dele. Olá, eu sou uma mãe solteira de 34 anos com 2 filhos incríveis, meu filho de 8 anos e minha filha de 5. A vida nem sempre foi fácil, mas trabalhei duro para construir um lar estável e feliz para nós. Meu irmão Daniel tem 37 anos, é casado com Jéssica, e eles têm 2 filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 7. No papel, a vida de Daniel é perfeita, um emprego corporativo de 6 dígitos, uma casa enorme nos subúrbios e uma esposa que fica em casa e parece ter tudo sob controle. Mas acredite, não é tão perfeito quanto parece. Daniel e eu nunca fomos próximos. Quando crianças, ele era o filho perfeito, o que seguia todas as regras, tirava notas altas e deixava nossos pais orgulhosos. Enquanto isso, eu era a rebelde, aquela que questionava a autoridade, cometia erros e, segundo meus pais, os enchia de cabelos brancos. Daniel adorava esfregar seu sucesso na minha cara, até naquela época. Ele era o tipo de irmão que tirava um 10 na prova e fazia questão de deixar o papel onde eu pudesse ver, apenas para me lembrar de como era fácil ser perfeito. Nossa relação não melhorou muito na vida adulta. Daniel sempre teve esse complexo de superioridade. Ele gosta de fingir que está oferecendo conselhos úteis, mas sempre são críticas veladas às minhas escolhas. Quando decidi me tornar designer gráfica freelancer, ele chamou isso de trabalho de hobby, e perguntou se eu já havia pensado que tipo de exemplo estava dando para meus filhos.
Quando meu filho decidiu fazer dança ao invés de futebol, Daniel agiu como se eu estivesse condenando ele a uma vida de bullying. E nem me faça começar sobre a vez em que ele perguntou se eu estava economizando para a terapia porque a cor favorita da minha filha é preto e não rosa. Isso é tão Daniel. A reunião de família mais recente foi onde as coisas realmente começaram a desandar. Era um churrasco no quintal da casa dos nossos pais, uma ocasião rara onde todos compareceram. Meus filhos estavam correndo com os primos, rindo e se divertindo muito, mas, é claro, Daniel precisava fazer um comentário alto o suficiente para todos ouvirem. Ele disse algo sobre como eu deixo meus filhos selvagens e que não é surpresa que eles nunca ouvem ninguém. Eu ri na hora porque aprendi a não deixar ele me afetar, mas pude sentir o julgamento no olhar de Jéssica, que provavelmente estava mentalmente me comparando com suas tabelas de tarefas codificadas por cores e limites rigorosos de tempo de tela. Daniel e Jéssica são a definição de pais helicóptero. Seus filhos não podem comer açúcar, dormir depois das 19h30 ou assistir qualquer coisa que não seja educativo. Jéssica está sempre postando fotos perfeitas no Pinterest das noites de jogos em família ou projetos científicos caseiros, mas os filhos deles parecem sempre cansados. É como se estivessem sendo criados em uma panela de pressão. Enquanto isso, Daniel age como se ser pai fosse um trabalho secundário. Ele trabalha horas longas e passa a maior parte do tempo nos eventos de família rolando o feed do celular, apenas intervindo para dar ordens ou criticar alguém. Cerca de uma semana depois do churrasco, minha mãe me ligou claramente desconfortável. Ela disse que tinha ouvido de alguns parentes que Daniel estava dizendo coisas muito ruins sobre mim. Aparentemente, ele estava contando para as pessoas que eu não sou apta para ser mãe porque sou muito permissiva e que meu estilo de vida instável iria arruinar meus filhos. Ele chegou a insinuar que alguém deveria chamar o conselho tutelar antes que fosse tarde demais. Eu fiquei chocada. Uma coisa é me criticar na minha cara, mas ir pelas minhas costas e falar isso, envolvendo o conselho tutelar? Isso é um novo nível de traição. Alguns dias depois, meu maior medo se tornou realidade. Houve uma batida na porta e quando abri, eram 2 assistentes sociais. Eles disseram que tinham recebido uma denúncia anônima sobre condições inseguras e negligência. Meu coração disparou, mas deixei eles entrarem. Eles foram educados, mas minuciosos, fazendo perguntas sobre tudo, a dieta das crianças, as condições de sono, e até falaram com meus filhos que, graças a Deus, estavam confusos mas cooperativos. Depois de cerca de 1 hora, os assistentes me disseram que tudo parecia bem e que iriam encerrar o caso. Mesmo assim, a experiência me deixou abalada. No próximo evento de família, decidi confrontar Daniel. Não o acusei diretamente, mas perguntei se ele sabia algo sobre a denúncia ao conselho tutelar. Ele sorriu e disse algo sobre como as pessoas apenas querem o melhor para as crianças e que, às vezes, é preciso de um observador externo para ver o quadro completo. Foi tudo o que pude fazer para não gritar. Meus pais ficaram furiosos quando descobriram, mas se recusaram a cortar os laços com Daniel, dizendo que era importante manter a família unida. Jéssica, claro, ficou do lado do marido, dizendo que eles apenas agiram por amor, porque eu sou egoísta demais para colocar meus filhos em primeiro lugar. Foi então que percebi que não podia mais confiar neles. Comecei a manter um diário de tudo, cada comentário passivo-agressivo, cada coisa questionável que percebi sobre a criação deles. Nos encontros familiares, passei a prestar mais atenção aos filhos deles, que pareciam mais retraídos a cada vez que os via. Eu não sabia onde isso iria levar, mas tinha certeza de uma coisa: não iria deixar Daniel e Jéssica escaparem impunes dessa vez. As coisas começaram a desmoronar pouco tempo depois. Uma noite recebi uma mensagem de uma antiga amiga de Jéssica que não falava comigo há anos. Ela compartilhou que Jéssica vinha desabafando em fóruns online privados sobre o comportamento controlado de Daniel e como ela se sentia presa. Seguindo as dicas, comecei a investigar mais e as peças começaram a se encaixar. Decidi que precisava agir, não por vingança, mas para proteger meus sobrinhos. Quanto mais eu descobria, mais claro ficava. Eram eles que precisavam de ajuda. Atualização 1. Olá! Depois do último encontro de família, eu decidi que era hora de parar de jogar na defensiva e começar a agir. Entrei em contato com um advogado de família para discutir tudo: o comportamento do Daniel, a manobra com o CPS, Serviço de Proteção Infantil, e minhas preocupações com relação aos filhos dele. O advogado ouviu atentamente e ofereceu conselhos claros: documentar tudo e focar em fatos, não em emoções. Ela também me tranquilizou que, contanto que minha própria educação parental continuasse impecável, não haveria como as retaliações de Daniel comprometerem a guarda dos meus filhos. Seguindo seu conselho, comecei a entrar em contato com familiares e amigos que tinham presenciado os acessos de raiva do Daniel.
Alguns estavam hesitantes em se envolver, mas outros, como minha prima que já havia confidenciado para mim, concordaram em fornecer declarações por escrito. Cada relato pintava um quadro claro. Daniel era controlador, propenso à raiva e desdenhoso com as emoções dos filhos. Eu também me reconectei com uma antiga amiga de Jéssica, que me enviou capturas de tela de posts privados dela de anos atrás. Esses posts descreviam os gritos de Daniel, sua recusa em ceder em decisões parentais e os sentimentos crescentes de isolamento dela. As peças começavam a se encaixar. Então, tive a oportunidade de ver as coisas em primeira mão. Ofereci, de maneira casual, ajudar Jéssica a buscar as crianças na escola uma tarde. Ela concordou, embora relutante, provavelmente sobrecarregada e precisando de ajuda extra. Enquanto esperávamos pelas crianças, ouvi uma conversa entre o filho mais velho dela e outro aluno. O menino mencionou que havia pulado o almoço porque o papai disse que eu estava ficando gordinho. Meu estômago revirou. Mais tarde, perguntei gentilmente a Jéssica sobre isso, e ela admitiu que Daniel estava obcecado com os hábitos alimentares das crianças, chegando ao ponto de remover lanches da casa completamente. Esse foi o ponto de ruptura. Fiz uma denúncia anônima ao Serviço de Proteção Infantil, detalhando tudo o que eu havia documentado. Mantive o foco nas crianças, a ansiedade delas, o aparente cansaço e a pressão insalubre que Daniel parecia impor sobre elas. Algumas semanas depois, o Serviço de Proteção Infantil realizou uma visita surpresa à casa de Daniel. Embora não tenham encontrado provas de abuso físico, eles notaram um alto nível de tensão no lar e agendaram um acompanhamento. A imagem cuidadosamente cultivada de Daniel começava a desmoronar. Quando a notícia da visita do Serviço de Proteção Infantil chegou até ele, Daniel ficou furioso. Ele me confrontou em um jantar de família, acusando-me em voz alta de estar por trás da denúncia. Eu neguei, mantendo minha expressão neutra, e ele saiu furioso. O resto da família ficou em um silêncio desconfortável, mas notei alguns trocando olhares que mostravam que mais pessoas começavam a enxergar através do teatro de Daniel. O confronto pareceu empurrar Jéssica para o seu limite. Poucos dias depois, ela apareceu na minha casa visivelmente abalada. Pela primeira vez, ela admitiu abertamente como as coisas estavam ruins em casa. Os gritos de Daniel não eram reservados apenas para as crianças, também eram direcionados a ela. Ele criticava tudo o que ela fazia, desde como ela administrava a casa até como cuidava dos horários das crianças. Ela confessou que vinha pensando em deixá-lo, mas não sabia por onde começar. Dei a ela uma lista de recursos, abrigos para mulheres, serviços de planejamento financeiro e assistência jurídica. Também a encorajei a manter sua própria documentação, mensagens de texto, e-mails, qualquer coisa que pudesse ajudar caso ela decidisse pedir o divórcio. Enquanto isso, Daniel intensificou seu comportamento. Ele retirou seu filho mais velho da terapia, chamando-a de perda de tempo e insistindo que os problemas poderiam ser resolvidos com disciplina. Isso apenas piorou as coisas. A antiga amiga de Jéssica, que continuava em contato comigo, compartilhou mais capturas de tela de Jéssica desabafando sobre as decisões de Daniel. As mensagens eram contundentes, com Jéssica mencionando explicitamente como as ações de Daniel estavam prejudicando os filhos e como ela se sentia impotente para impedir. Também entrei em contato com os professores das crianças, agindo como um parente preocupado que queria garantir que as crianças estavam bem, sem me intrometer demais. Incentivei-os a documentar quaisquer preocupações que notassem. Um professor mais tarde mencionou, de maneira casual, que já vinha fazendo anotações depois que o filho mais velho de Daniel teve um colapso em sala de aula durante um projeto em grupo. A persona pública de Daniel começou a rachar. No próximo evento de família, ele perdeu o controle na frente de todos, gritando com seu filho mais novo por derramar uma bebida. A sala ficou em silêncio enquanto a criança encolheu, visivelmente assustada. Meus pais pareciam horrorizados, mas ninguém disse nada, exceto Jéssica, que calmamente levou as crianças para fora da sala. Mais tarde, alguns familiares me abordaram em particular, reconhecendo que estavam começando a enxergar aquilo de que eu vinha falando. O ponto de virada veio quando recebi um correio de voz que Jéssica me encaminhou acidentalmente enquanto discutíamos recursos. Nele, Daniel a repreendia por não controlar melhor as crianças, chamando-a de inútil e culpando-a pelos problemas delas na escola. O tom era agressivo e a linguagem degradante. Era exatamente o tipo de evidência de que eu precisava para mostrar a extensão do comportamento dele. Com o correio de voz em mãos, voltei ao meu advogado. Ela me ajudou a elaborar um plano para garantir que Jéssica e as crianças recebessem a ajuda de que precisavam, ao mesmo tempo em que protegia a mim e meus filhos das retaliações de Daniel. Não era mais sobre vingança, era sobre responsabilidade e segurança. E pela primeira vez, parecia que a casa de cartas de Daniel estava prestes a desabar. Atualização 2. Olá!
Não muito tempo depois de eu receber aquela mensagem de voz de Daniel repreendendo Jéssica, as coisas começaram a escalar rapidamente. Algumas semanas depois, o Serviço de Proteção Infantil apareceu novamente na casa de Daniel. Desta vez, não foi por causa do meu relatório. Um dos professores na escola dos filhos dele havia entrado em contato anonimamente depois de notar que o filho mais velho de Daniel estava chorando na sala de aula e havia expressado medo de ir para casa. O Serviço de Proteção Infantil realizou outra visita domiciliar, o que apenas pareceu amplificar a tensão em sua casa. Embora não tenham encontrado abuso físico, o investigador fez anotações sobre o estresse emocional das crianças e sinalizou o caso para monitoramento contínuo. A reação de Daniel à segunda visita foi explosiva. Ele começou a apontar dedos para todos na família, acusando várias pessoas de trabalhar com o Serviço de Proteção Infantil para sabotá-lo. Ele chegou ao ponto de acusar nossos pais, que haviam permanecido cautelosamente neutros até aquele momento. Sua paranoia apenas serviu para aliená-lo ainda mais da família extensa. Primos que antes o defendiam começaram a se distanciar silenciosamente, não querendo ser arrastados para o drama dele. Em meio a esse caos, Jéssica voltou a se abrir comigo. Uma noite, ela apareceu sem avisar, parecendo exausta e estressada. Pela primeira vez, ela admitiu completamente que o abuso de Daniel não se limitava às crianças. Ele se estendia a ela também. Ele a diminuía, culpava-a por tudo que dava errado e controlava todos os aspectos da vida deles, incluindo as finanças. Ela confessou que havia considerado deixá-lo, mas se sentia presa porque não tinha economias e nenhum sistema de apoio fora da família. Foi de partir o coração, mas também me deu um caminho claro para seguir. Começamos a construir silenciosamente um plano de saída para ela. Primeiro, ajudei-a a pesquisar abrigos locais para mulheres e organizações de assistência jurídica. Depois, abrimos uma conta bancária separada em nome dela, escondida de Daniel, onde ela poderia começar a guardar pequenas quantias de dinheiro. Não era muito, mas era um começo. Também a coloquei em contato com minha advogada, que começou a aconselhá-la sobre os passos legais que ela precisaria tomar caso decidisse pedir o divórcio e a custódia. Enquanto isso, Daniel começou a me atacar diretamente. Ele me encurralou em um evento de família com um rosto vermelho de raiva, e me avisou que garantiria que eu perdesse a custódia dos meus filhos se eu não ficasse fora dos negócios dele. Eu permaneci calma, recusando-me a reagir, mas fiz uma nota mental para documentar a interação. As ameaças de Daniel eram vazias, mas mostravam o quão desesperado ele estava ficando. Nessa época, uma nova testemunha surgiu. Um vizinho de Daniel se aproximou de mim em um evento comunitário. Eles haviam ouvido uma discussão acalorada entre Daniel e seu filho mais velho, em que Daniel gritava tão alto que o vizinho podia ouvir cada palavra através das janelas fechadas. Eles descreveram a linguagem usada por Daniel como intimidadora e disseram que ficaram preocupados com o bem-estar das crianças. O vizinho ofereceu fornecer um depoimento, caso fosse necessário, o que pareceu uma vitória significativa. O verdadeiro ponto de virada veio em outro encontro de família. O filho mais velho de Daniel me puxou de lado enquanto os adultos estavam distraídos. Ele admitiu que sentia medo o tempo todo e que não gostava de ir para casa. Quando perguntei gentilmente se ele já havia contado isso a alguém, ele balançou a cabeça, parecendo aterrorizado com as consequências. Estava claro que ele precisava desesperadamente de ajuda, mas não sabia como pedir. Poucos dias depois, decidi confrontar Daniel diretamente em um ambiente neutro. Expus cuidadosamente o que eu havia observado, a ansiedade das crianças, o cansaço de Jéssica e os relatórios do CPS, e tentei razão com ele. Em vez de ouvir, ele se fechou ainda mais, acusando-me de ser uma destruidora de lares que estava tentando arruinar a família dele por ciúmes. Era inútil argumentar, então eu fui embora, sabendo que a recusa dele em reconhecer seu comportamento só trabalharia contra ele no longo prazo. Conforme o comportamento errático de Daniel se tornava mais óbvio, mais membros da família começaram a ficar do meu lado. Minha prima, que antes havia se mantido afastada, passou a apoiar Jéssica ativamente. Até nossos pais, que tentaram ficar neutros por tanto tempo, começaram a intervir para ajudar as crianças, oferecendo-se para cuidar delas com mais frequência e ajudando Jéssica sutilmente com pequenas tarefas. Com o encorajamento de todos os lados, Jéssica finalmente deu um passo significativo à frente. Ela se encontrou discretamente com uma advogada de família, que a ajudou a entender seus direitos e opções. Ela começou a reunir suas próprias evidências, textos, e-mails e até gravações de alguns dos acessos de raiva de Daniel. Com a minha ajuda, ela começou a construir um caso de custódia que se sustentaria no tribunal. Então veio o ponto de ruptura.
Em um jantar de família, Daniel teve um colapso completo. Começou com algo pequeno. Seu filho mais novo acidentalmente derramou sua bebida, mas escalou para uma briga cheia de gritos. Ele gritou com Jéssica na frente de todos, chamando-a de inútil, e repreendeu os filhos até que eles estivessem chorando. A sala ficou completamente em silêncio, todos atônitos demais para falar. Jéssica se levantou, pegou as crianças e saiu sem dizer uma palavra. Depois disso não havia mais volta. Jéssica finalizou seus planos para sair e começou a preparar a documentação legal para pedir o divórcio e a custódia total. Enquanto isso, eu compilei todas as evidências que ela havia coletado, junto com minhas próprias anotações, para criar um caso abrangente contra Daniel. Porém, os filhos de Daniel começaram a se recusar a participar de encontros familiares, citando ansiedade. O Serviço de Proteção Infantil passou a visitá-los com mais frequência, mantendo um olhar atento sobre a casa. A família começou a se unir em torno de Jéssica, e Daniel se viu cada vez mais isolado. Jéssica me agradeceu pelo apoio e prometeu levar o processo até o fim. Conforme nós duas nos preparávamos para o que estava por vir, estava claro que a fachada cuidadosamente construída de Daniel estava desmoronando. O pior ainda estava por vir para ele, mas pelo menos, para Jéssica e as crianças, o futuro finalmente começava a parecer mais brilhante. Atualização 3. Olá! O ponto de virada veio quando Jéssica oficialmente entrou com o pedido de divórcio e solicitou a custódia total das crianças. A documentação legal detalhou tudo: abuso emocional, comportamento controlador e um ambiente doméstico tóxico. Foi o culminar de meses de planejamento, coleta de evidências e determinação silenciosa. Daniel foi pego de surpresa. Fiel ao seu estilo, sua primeira reação não foi a autorreflexão, mas sim a retaliação. Daniel imediatamente tentou bloquear o acesso de Jéssica à conta bancária conjunta. Ela descobriu isso quando seu cartão foi recusado enquanto tentava comprar mantimentos para as crianças. Felizmente, nós já tínhamos antecipado esse movimento. Jéssica já havia configurado sua própria conta, com a ajuda da minha advogada, e eu me ofereci para cobrir as despesas imediatas dela, até que tudo fosse resolvido. Foi uma pequena vitória, mas deu a Jéssica a confiança para continuar lutando. Daniel não parou por aí. Ele lançou uma campanha difamatória completa contra Jéssica e contra mim, ligando para familiares e amigos em comum para esclarecer a situação. Ele contou a quem quisesse ouvir que o pedido de divórcio de Jéssica era uma mentira orquestrada por mim, alegando que eu a havia manipulado para deixá-lo por vingança. Ele se fez de vítima, insistindo que era apenas um pai rigoroso, mas amoroso, e que Jéssica era emocional demais para lidar com a parentalidade. Foi exaustivo, mas a maior parte da família já conhecia sua verdadeira face. As pessoas que importavam não estavam acreditando em sua história. Quando os procedimentos legais começaram, o advogado de Jéssica partiu para cima. As evidências eram esmagadoras. Havia depoimentos de professores que notaram a ansiedade das crianças, capturas de tela das queixas privadas de Jéssica sobre o comportamento controlador de Daniel e documentação do CPS sobre o estresse emocional no ambiente doméstico. Daniel tentou contra-atacar, entrando com seu próprio pedido de custódia e acusando Jéssica de ser uma mãe incapaz. Ele ainda tentou me envolver, alegando que eu estava orquestrando tudo por ciúmes. Foi risível, mas mostrou o quão desesperado ele estava. O momento mais poderoso veio quando as crianças foram entrevistadas pelo guardião designado pelo tribunal. Ambas disseram que se sentiam mais seguras com Jéssica e que não queriam morar com Daniel em tempo integral. O mais velho mencionou o hábito de Daniel de gritar e como isso os deixava com medo. Ouvir as vozes deles deu ainda mais peso ao caso de Jéssica e deixou claro que não se tratava apenas de um divórcio complicado. Era sobre proteger as crianças de mais danos. Quando fui chamado para testemunhar, mantive meu foco nos fatos. Descreve o histórico de Daniel de minar minha parentalidade, seu temperamento volátil e o efeito disso sobre as crianças. Apresentei capturas de tela, documentei interações e trouxe até a mensagem de voz que ele havia deixado acidentalmente, onde repreendia Jéssica. O advogado de Daniel tentou me descredibilizar, insinuando que eu era tendenciosa por causa do meu relacionamento conturbado com ele, mas as evidências falavam por si mesmas. Não havia como manipular a montanha de provas contra ele. As tentativas de Daniel de trazer testemunhas de caráter falharam espetacularmente. Algumas pessoas concordaram inicialmente em testemunhar a favor dele, mas a maioria desistiu antes do julgamento. Aqueles que compareceram desmoronaram sob o interrogatório, admitindo que haviam presenciado o comportamento controlador de Daniel ou ouvido sobre seus acessos de raiva. Em vez de fortalecer o caso dele, eles o fizeram parecer ainda pior. Enquanto isso, Jéssica recebeu um apoio esmagador da comunidade. Professores, amigos da família e vizinhos escreveram cartas atestando sua competência como mãe e o ambiente tóxico que Daniel havia criado.
Até mesmo pessoas que permaneceram neutras até então começaram a ficar discretamente do lado dela. O drama no tribunal atingiu seu ápice quando Daniel perdeu o controle durante uma audiência. Começou com um pequeno desacordo sobre o cronograma, mas ele escalou rapidamente, gritando com Jéssica e chegando a responder de forma agressiva ao juiz. O juiz o advertiu para que se controlasse, mas o estrago já estava feito. Seu acesso de raiva apenas confirmou o que todos já suspeitavam. O temperamento de Daniel era um problema grave e sua casa não era um ambiente seguro para as crianças. As consequências do comportamento de Daniel no tribunal reverberaram por toda a família. Aqueles que estavam indecisos finalmente cortaram laços com ele, ficando ao lado de Jéssica e oferecendo seu apoio. Daniel se viu cada vez mais isolado e seu desespero se tornou mais evidente. Conforme a data para a decisão final de custódia se aproximava, o advogado de Jéssica expressou confiança de que o juiz decidiria a favor dela. Em um último esforço para recuperar o controle, Daniel tentou me descredibilizar. Ele vasculhou informações pessoais antigas, coisas de anos atrás que não tinham nenhuma relação com o caso, e tentou vazar para a família. Foi um movimento patético que falhou espetacularmente. Em vez de me prejudicar, ele apenas fez Daniel parecer mesquinho e desesperado. A opinião da família sobre ele afundou ainda mais, e eu nem precisei me defender. Suas ações falaram mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse ter dito. Agora estamos no jogo da espera. A decisão sobre a custódia está prestes a ser anunciada e não há mais nada que possamos fazer. As evidências foram apresentadas, as testemunhas falaram e as vozes das crianças foram ouvidas. Tudo o que podemos fazer agora é esperar e torcer para que a justiça prevaleça. Independentemente do que acontecer, eu sei de uma coisa: o reinado de controle de Daniel está chegando ao fim. O futuro de Jéssica, das crianças e de todos aqueles que ele machucou finalmente começa a parecer mais brilhante. Atualização 4. Olá! A decisão sobre a custódia finalmente saiu, e foi tudo o que esperávamos. O juiz concedeu a Jéssica a custódia total das crianças, citando as evidências esmagadoras do abuso emocional de Daniel e de seu comportamento tóxico. Daniel recebeu visitas supervisionadas limitadas, uma decisão que o atingiu em cheio. O juiz também ordenou que ele frequentasse aulas de controle de raiva e cursos de parentalidade antes que pudesse sequer solicitar visitas não supervisionadas. Foi um claro reconhecimento do dano que ele havia causado e o primeiro passo real em direção a proteger Jéssica e as crianças de seu controle. As consequências da decisão não foram fáceis para Daniel. Sua reputação, já abalada após seu colapso no tribunal, desmoronou. A família e a comunidade que antes o respeitavam agora o viam pelo que ele realmente era. Até mesmo seus aliados mais firmes começaram a se afastar. Era como se todos tivessem percebido de uma vez que sua parentalidade rigorosa era apenas uma fachada para sua natureza controladora e abusiva. Sem sua imagem de perfeição, Daniel ficou isolado e humilhado. Enquanto isso, Jéssica e as crianças começaram sua nova vida. Ela se mudou para uma casa menor, mas aconchegante, em um bairro próximo, onde as crianças poderiam continuar nas mesmas escolas. A mudança foi imediata, as crianças pareciam mais leves, mais livres. A terapia passou a fazer parte regular de suas vidas, e o filho mais velho, que lutava com ansiedade e medo, começou a se abrir mais na escola e em casa. Os professores relataram melhorias significativas no comportamento e na participação. Os dois mais novos floresceram no ambiente mais calmo e de apoio que Jéssica criou. O efeito do caso de custódia se espalhou pelo restante da família. Dois parentes que haviam permanecido neutros durante o drama começaram a entrar em contato comigo, pedindo desculpas por não terem acreditado em mim antes. Eles admitiram que haviam ignorado meus avisos sobre Daniel por anos, mas agora, depois de verem tudo se desenrolar, não podiam mais ignorar a verdade. Foi um sentimento de vindicação, mas também foi agridoce. Suas desculpas vieram tarde demais para desfazer o dano que Daniel causou, mas pelo menos estavam finalmente assumindo a responsabilidade. Daniel, é claro, não conseguiu deixar as coisas para lá. Ele tentou reconstruir sua imagem nas redes sociais, postando fotos ensaiadas dele durante as visitas supervisionadas com as crianças e colocando legendas sobre o quanto ele amava ser pai. Mas a resposta não foi o que ele esperava. Suas postagens foram recebidas com ceticismo e, em alguns casos, com ridículo. Ficou claro que suas tentativas de salvar as aparências não estavam enganando ninguém. A comunidade via através de seus esforços, e sua imagem, antes perfeita, foi permanentemente manchada. Quanto a Jéssica, ela começou a prosperar de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Com o peso do controle de Daniel retirado, ela começou a explorar sua independência. Ela conseguiu um emprego de meio período em uma boutique local, algo que Daniel nunca teria permitido, e começou a considerar voltar à faculdade para terminar seu diploma.
Sua confiança cresceu a cada dia, e ela se tornou um modelo para seus filhos de uma maneira que nunca tinha conseguido ser antes. A resolução da batalha de custódia também teve um impacto positivo na minha própria família. Com o drama atrás de nós, meus filhos não precisavam mais testemunhar a tensão que pairava sobre todos os encontros familiares durante anos. Eles começaram a prosperar em suas próprias atividades, e nossa casa se tornou um lugar muito mais feliz e calmo. Foi um lembrete de quanto estresse o comportamento de Daniel havia trazido para nossas vidas. Um ponto positivo inesperado veio da antiga amiga de Jéssica, aquela que inicialmente entrou em contato comigo com as capturas de tela das postagens dela. Ela se reconectou com Jéssica após o divórcio, oferecendo apoio emocional e ajudando-a a navegar pelos primeiros dias como mãe solteira. Foi emocionante ver Jéssica reconstruindo sua rede de apoio e se cercando de pessoas que realmente se importavam com o bem-estar dela. Os problemas de Daniel não terminaram com sua reputação. O impacto financeiro das taxas legais, pagamentos de pensão e aulas ordenadas pelo tribunal começou a pesar. Ele precisou reduzir significativamente seu estilo de vida, vendendo o carro luxuoso que costumava exibir nos encontros familiares e cortando os luxos sobre os quais tanto se gabava. Foi um contraste gritante com a imagem que ele havia se esforçado tanto para manter, e isso deixou Daniel com ainda menos poder para controlar Jéssica ou as crianças. Eventualmente, o Serviço de Proteção Infantil encerrou o caso, declarando que a casa de Jéssica era segura e estável. As crianças estavam prosperando, e não havia necessidade de mais intervenção. Daniel, no entanto, permaneceu no radar do Serviço de Proteção Infantil, com visitas ocasionais ligadas às visitas supervisionadas. Foi uma mensagem clara de que o sistema não o deixaria escapar. No final de tudo, Daniel tentou se redimir comigo. Ele me abordou em um evento de família, oferecendo o que parecia ser um pedido de desculpas sem entusiasmo por tudo que havia feito. Eu ouvi, mas quando ele terminou, deixei claro que suas ações eram imperdoáveis. Ele fez Jéssica, as crianças e a mim passarmos pelo inferno, e nenhum pedido de desculpas poderia apagar isso. Eu disse a ele que, embora esperasse que ele pudesse crescer e melhorar, eu não estava interessada em reconstruir nenhum tipo de relacionamento com ele. Ao refletir sobre tudo, é difícil acreditar o quanto nós avançamos. O que começou como uma simples rivalidade familiar se transformou em algo muito maior. Mas no fim a justiça foi feita. Jéssica e as crianças estão seguras, prosperando e finalmente livres do controle de Daniel. Minha própria família encontrou paz novamente, e a família extensa está começando a se curar. Embora ainda haja um longo caminho pela frente para todos os envolvidos, estou esperançosa para o futuro. Pela primeira vez em anos, parece que todos estamos seguindo em frente em nossos próprios termos e sem a sombra de Daniel pairando sobre nós. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.